Bom dia a todos, meus amigos e minhas amigas. Como todos vocês sabem, eu e a Mariana vamos nos casar. Íamos nos casar esse ano, no dia 13 de junho, dia de Santo Antônio, mas acabamos tendo que adiar para o ano que vem por conta da pandemia, por conta da ocorrência dessa pandemia do Covid-19. E aí adiamos o casamento para o ano que vem. Iríamos realizar esse ano no dia 13 de junho, dia de Santo Antônio, e a cerimônia civil no dia 12 de junho, dia dos namorados. E adiamos para o dia 12 de junho do ano que vem, que é uma data muito especial para nós, porque nós ficamos noivos no dia 12 de junho. É o dia dos namorados no Brasil, diferentemente de outros países que o Valentine's Day é no dia 4 de fevereiro, se não me engano. E aqui no Brasil é dia 12 de junho, por ser a véspera do dia de Santo Antônio, que é considerado o santo casamenteiro, e as moças antigamente faziam as promessas no dia 12 de junho para Santo Antônio, para casarem. E aí no Brasil ficou sendo o dia dos namorados. E também é o dia que a gente ficou noivo na Disney, em 2016. Então é uma data toda especial, né? Além de ser, como a gente brinca, equidistante, né, dos nossos aniversários, né? A Mariana nasceu dia 7 de maio, eu 17 de julho, e se a gente considerar só os meses e os anos, aí o dia 12 é equidistante de 7 e 17, fica no meio do caminho, né? E o mês 6 fica entre o mês 5 e o mês 7, então fica aí logo depois dela, 35 dias aproximadamente, e 35 dias antes do meu aniversário, né? Mas considerando os meses e os anos, o mês e o dia, ela é equidistante dos nossos aniversários. Além de, como diz um amigo meu, ano que vem, dia 12 de junho de 2021, né? Se a gente considerar 12 de junho de 21, é uma data palíndroma, né? Se você lê ela 12 do 6 de 21 ou de trás para frente, 12 do 6 de 21 é uma data palíndroma. Mas enfim, brincadeiras à parte, nós tivemos que adiar nosso casamento por conta da pandemia. E como todos sabem, né, eu sou funcionário público, a Mariana é bancária, e a gente não é milionário, né? E para fazer um casamento, hoje em dia, precisa de bastante investimento, né? Obviamente que só a cerimônia civil e o religioso seria um pouco mais barato, mas se a gente for fazer uma festa, uma lua de mel, fazer alguma coisa mais importante ou mais bonita, até pela nossa união, os valores são um pouco caros, né, pra gente fazer. E como a gente não é milionário, eu tô esperando o sorteio da Mega Sena de hoje, dia 2 de setembro, às 20 horas, né? Já tô há mais de 30 anos jogando nas loterias da Caixa. Quem sabe hoje eu não ganho 82 milhões, consiga minha independência financeira e vou virar um milionário. Também tem o Loto Fácil Independência no dia 12 de setembro. Também estamos jogando para, quem sabe, ganhar e nos tornarmos milionários. Se ganhar os dois prêmios, né, 82 hoje, mais 120 no dia 12 de setembro, será muito bom. 202 milhões, eu acho que vai dar uma boa independência financeira para nós. Então torçam para que a gente ganhe na Mega Sena e também na Loto Fácil Independência. Mas além disso, para também financiar o nosso casamento, a gente se inscreveu num programa de perguntas e respostas mundial, um programa mundial, licenciado no Brasil pelo Caldeirão do Hulk, chamado aqui no Brasil Quem Quer Ser um Milionário, na origem, né, Who Wants to Be a Millionaire. Foi até objeto de um filme, né, de um ator indiano, justamente um programa padrão de 15 perguntas de conhecimentos gerais, conhecimentos diversos, conhecimentos de todo tipo de assunto, de uma gama gigantesca de assunto, um programa para o Google, né, responder, mas a gente se inscreveu, fomos selecionados por conta do nosso casamento, da nossa intenção de fazer uma festa de casamento, com o dinheiro da participação do programa, e por conta dessa nossa situação de ter adiado o casamento em virtude da pandemia. Bom, e eu tô aqui para pedir a torcida de vocês, porque muito provavelmente a gente vai no sábado pro Projac e muito provavelmente a gente participe do programa no próximo sábado, dia 5 de setembro. Então a gente está aqui, em meu nome, em nome da Mariana, para pedir a torcida de todos vocês
para que a gente consiga responder as 15 perguntas, que a gente consiga acertar, chegar na pergunta do milhão, responder a pergunta do milhão e ganharmos esse R$1 milhão. Tá? Mas tão importante quanto a participação, na verdade tão importante quanto o prêmio de R$1 milhão, é também a gente participar do programa para valorizar a educação, né? Para valorizar o conhecimento, o ensino. Hoje em dia os valores muitas vezes não levam tão em conta aí a educação, né? E a gente quer também valorizar muito a educação, o ensino, o conhecimento, o aprendizado, né? Para que as crianças percebam o quanto isso é importante, né? Para o crescimento de cada ser humano, né? Então, muito ou tão importante quanto o prêmio é também a gente valorizar o conhecimento e mostrar que estudar, que aprender é importante, também tem o seu valor, né? Quando hoje, muitas vezes, outros valores são considerados muito mais lucrativos e muito mais importantes do que a educação, o ensino, o conhecimento. Para quem me conhece há muito tempo, sabe que eu comecei a frequentar os bancos escolares com 2 anos de idade, né? Dois anos de idade, porque minha mãe era professora primária, né? Professora do estado de São Paulo, professora agora aposentada, né? Mas já há 6 anos, na verdade não mais aposentada, porque há 6 anos ela nos deixou, né? No dia 29 de outubro de 2014. Ela faria agora no dia 23 de outubro de 2020, ela faria 89 anos, mas ela nos deixou. Minha mãe foi minha primeira professora, minha alfabetizadora, quem me ensinou a ler e escrever em português, né? Já aprendi a ler e escrever com ela com 4, 5 anos, porque eu já estava repetindo o pré-primário desde os 2 anos, né? Que ela levava eu e meu irmão Ismar para o pré-primário, por conta, já que ela não tinha, né, com quem nos deixar, a gente ia para a escola com ela. Então eu repeti 4 vezes o pré-primário. Acho que pouca gente conhece alguém que repetiu 4 anos o pré-primário, né? Dos 2 aos 6 anos já sabia de cor, com 5 anos já sabia de cor salteado todas as brincadeiras, todos os jogos, já estava sendo alfabetizado, escrevendo o alfabeto. Aí com 5 anos, porque eu já era repetente há 3 anos do pré-primário, né? E aí, apesar de repetente do pré-primário, eu consegui, e por esforço, né, e pela necessidade da minha mãe de nos levar para a escola, a gente aprendeu a ler e escrever antes, porque era uma brincadeira, né? A escola era o meu playground, né? O nosso playground, meu e do meu irmão, né? E meu pai também, advogado, funcionário do Banco do Brasil a vida toda, sempre nos incentivou muito para estudar. Eles sempre disseram que o estudo era o importante na vida para a gente conseguir ter a sua independência, ter a sua vida, ter recurso, conseguir se sustentar, né? E também pelo próprio conhecimento em si, né? Que eles valorizavam sempre você saber, você aprender, você poder depois ensinar, transmitir. Meu pai também foi professor de matemática antes de fazer faculdade de Direito, foi professor na roça, né, nas fazendas ali dos outros meninos. Minha mãe, professora muitos anos também em ambiente rural, né, no interior de São Paulo. E todos os dois nos incentivaram muito, financiaram. Mesmo eu tendo feito universidades públicas, eu tive que morar fora de Ribeirão Preto para poder estudar, e meu pai e minha mãe financiando ali moradia, gastos com estudo, alimentação, tudo, né? Sempre se esforçando ao máximo, às vezes com poucos recursos, para poder fazer com que eu e meu irmão estudássemos e conseguíssemos nos formar, nos graduar, nos pós-graduar, né? Meu pai sempre gostou muito de estudar, né? Ele também estudava muito, né? Hoje, para quem sabe, para quem conhece, meu pai está com 84 anos, vai fazer agora, dia 13 de setembro, né? Logo depois da gente ficar milionário na Mega Sena, na Loto Faz Independência e no programa do Quem Quer Ser um Milionário. Meu pai vai fazer aniversário de 84 anos, mas ele está com Parkinson
a doença avançou bastante para a cognição dele, né? Mas antes disso, né, antes dele estar comprometido por conta da doença, né, na sua cognição, meu pai era muito estudioso também, falava latim, francês, inglês, deu aula de francês, inglês, acho que de latim também, né? E fez a faculdade de Direito, começou uma pós-graduação em Direito também. E sempre os dois, meu pai e minha mãe, sempre incentivando muito a gente a estudar. Então acho que isso é o importante também, tanto quanto o prêmio, a gente valorizar a educação e contar uma história muito centrada na educação, né? Eu agora, seguindo os passos do meu pai, também tô concorrendo a uma vaga de mestrado na USP, no programa de pós-graduação em Direito Processual Penal, né? Quem sabe ano que vem eu volte aos bancos escolares mais uma vez, agora para fazer meu mestrado em Direito, na minha querida São Francisco, né? Nas Arcadas, onde eu fiz a minha graduação, onde eu me graduei 12 anos atrás em Direito, em 2008. O que muito me orgulha, se eu entrar também, se for selecionado, e também ingressar no mestrado na Faculdade de Direito da USP, que eu amo muito por ter vivido lindos 5 anos lá na minha graduação, né? Também me orgulho muito de ser, como eu digo, uma cria da Unicamp, né? Apesar de com 15 para 16 anos eu ter sido aprovado na Politécnica da USP, eu com 16, no final do terceiro colegial, eu fui aprovado em vários vestibulares, né? Na Unicamp, na USP, na Unesp, na Federal de São Carlos, na AFA, na MAN, Academia das Agulhas Negras, na Força Aérea, mas eu escolhi, né, por influência dos meus pais, até por pedido dos meus pais, que eu ficasse mais perto deles em Campinas, e fui estudar na Unicamp. Então, foi minha primeira universidade, onde eu cheguei com 17 anos, e onde eu deixei de ser um adolescente, né, de 17 anos, para sair de lá formado como um homem, né, como eu digo, triplamente formado em engenharia elétrica, formado em engenharia de computação e formado para a vida, né? Então, muito me orgulho de ser uma cria da Unicamp, né? E também muito me orgulho de, nos últimos 2 anos da faculdade, eu ter trabalhado no Banco do Brasil, né, onde meu pai trabalhou a vida toda, meu primeiro concurso público, né? E a instituição que propiciou que meu pai pudesse financiar meus estudos e depois, no final da minha faculdade, que pudesse me autofinanciar, né? Eu trabalhando no Banco do Brasil e terminando a faculdade, podendo já me sustentar aí nos 2 últimos anos, né? Muito me orgulho de ter trabalhado 2 anos no Banco do Brasil e de ser minha primeira independência financeira, né? Mas depois de terminar as faculdades de engenharia, eu também via concurso público e ingressei na Marinha do Brasil, né? Na vaga de engenheiro eletrônico, como um jovem aspirante oficial, né? Como a gente chama na Marinha, de guarda da Marinha, e permaneci lá durante 7 anos até chegar ao posto de capitão, né? Na Marinha chamado de capitão-tenente. E muito me orgulho também de ter sido, por ser oficial da reserva da Marinha, né? Ter aprendido muito da vida, das restrições, de me fortalecer, né, como ser humano, pelos aprendizados que tive na Marinha, no Corpo de Fuzileiros Navais. Muito me orgulho de ser um oficial da reserva do Corpo de Fuzileiros Navais. No CFN, né, como a gente diz, eu aprendi a comandar e ser comandado, passei por treinamentos que eu nunca faria se não fosse militar. E essas lembranças são maravilhosas da minha vida e me fizeram crescer muito como ser humano, como homem. E muito me orgulho de ser oficial da reserva da minha querida Marinha, e especialmente no meu querido Corpo de Fuzileiros Navais, né, onde eu servi na maior parte do tempo no Batalhão de Artilharia de Fuzileiros Navais, né, um oficial fuzileiro naval artilheiro, e muito me orgulho, né, por essa passagem também pelas Forças Armadas, pela Marinha. E com o avanço da idade dos meus pais, à época, né, uma oportunidade de eu voltar para São Paulo e ficar mais perto deles foi eu fazer o concurso para a Polícia Federal. E
e por vontade divina também, eu passei no primeiro concurso que eu fiz da Polícia Federal e como agente de Polícia Federal, e já há 18 anos eu, né, para que todos me conhecem, já na Polícia Federal, né, muitos me conhecem trabalhando na Polícia Federal. E primeiramente como agente de polícia durante também 7 anos, 6 anos e meio, e já há mais de 11 anos como perito criminal, especialista em computação científica, né? E já há 9 anos chefiando a área de tecnologia da informação e telecomunicações da Polícia Federal no estado de São Paulo, né? E também o que me orgulha sobremaneira a minha amada Polícia Federal que aí me deu oportunidade para um crescimento profissional gigante, né? E para eu poder desempenhar as minhas funções e entregar o meu conhecimento que eu adquiri durante as 3 faculdades nas universidades públicas paulistas, eu poder devolver isso para a sociedade, né? Esse investimento que ela fez durante minha faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação na Unicamp e minha faculdade de Direito na USP, e poder devolver isso para a comunidade, para a sociedade paulista, para o Brasil, para o povo brasileiro. E muito me orgulho de ser um servidor público, né? Pelo próprio nome, aquele que serve ao seu povo. E eu me orgulho porque fazer o bem ao próximo é uma das ações mais prazerosas, mais edificantes, mais gratificantes da vida. Podem, sem sombra de dúvida, fazer o bem para alguém que vocês vão sentir como nós somos abençoados em retorno na nossa alma, no nosso espírito, por fazer o bem aos outros, né? E um servidor público, originalmente, é para servir ao povo, né? E eu me orgulho muito de ser aí já há mais de 30 anos, né? Somando as Forças Armadas, o tempo de Forças Armadas, o tempo de Polícia Federal, também o tempo de Banco do Brasil, que não é, na verdade, não é um servidor público, mas é quase como se fosse. Mais de 30 anos aí servindo, devolvendo ao meu país, ao meu povo, o que eles investiram em mim nas faculdades públicas, né? E depois dessas 3 graduações, eu ainda continuei estudando, fiz uma pós-graduação na Universidade de Brasília, na área de Gestão de Segurança da Informação, Comunicação, outra na GV, já junto com a Mariana, a gente fez uma pós em Administração de Empresas, e depois fizemos um MBA em Finanças, Controladoria e Auditoria, também na FGV, né? Nesses 2 últimos cursos, a gente eu partilhei com a minha noiva, né, a Mariana, os bancos escolares aí por 4 anos, né? Atrasamos o casamento também por conta dessa pós-graduação em administração e depois do MBA, mas foi muito prazeroso porque eu pude estudar por 4 anos junto com a Mariana, né? Estudando junto para as provas, fazendo trabalhos em grupo com outros colegas, e também muito me orgulho de ser aluno da FGV, aluno da UNB. Né? Já são várias universidades aí, como também todos os cursos militares que fiz na Marinha, né? Tenho vários cursos militares que eu fiz na Marinha durante os 7 anos que eu fiquei lá, e como cursos que eu também fiz na Academia Nacional de Polícia, da Polícia Federal, curso de formação de agente, curso de formação de perito criminal, e outros cursos que aí fiz pela vida, curso de idiomas, cursos de música e vários outros, né? Muitos me perguntam por que eu vou casar só com 50 anos de idade, né? Meio século de vida. A resposta eu falo sempre que é dupla, né? Porque eu estava estudando, não deu tempo de casar, né? E estava sempre mudando de uma cidade para outra por conta dos trabalhos na Marinha, no Banco do Brasil, na Marinha, na Polícia Federal. Então, e também, né, além dessas mudanças frequentes de dedicação aos estudos e ao trabalho, também porque somente 7 anos atrás eu conheci a minha linda e amada princesa, minha atual noiva e futura esposa, Mariana Fagione Verratti. E justamente por eu ter conhecido essa princesa que eu quero propiciar uma festa de casamento linda, né? E justamente por isso que a gente se inscreveu no programa do Quem Quer Ser um Milionário, que vai ao ar, que vai acontecer possivelmente no próximo sábado agora, dia 5 de setembro. Então eu estou aqui para pedir a torcida de vocês pela nossa participação, né? Para que a gente possa ganhar o prêmio de 1 milhão,
que a gente possa fazer uma linda festa de casamento, fazer uma viagem de lua de mel maravilhosa, para que a gente possa conhecer outros países, outras culturas, para que a gente possa treinar os idiomas que a gente já estudou, os outros idiomas, além do português e do inglês, para que a gente, se ganhar 1 milhão, também consiga sair do aluguel, possamos comprar nosso imóvel próprio, né? Será muito bom se a gente ganhar esse R$1 milhão, por isso a gente está aqui pedindo a torcida de vocês. Né? Vai ser minha segunda participação num programa televisivo. Né? A primeira foi em 1987, quando eu tinha ainda 16 anos, ainda estava em Ribeirão Preto, e tinha sido recém-aprovado na FUVEST e na Unesp, na VUNESP, antiga, acho que ainda é VUNESP, né? No vestibular ainda no final do segundo colegial, né? Eu fui aprovado no vestibular da Politécnica, da Escola Politécnica da USP, né, da famosa Poli, e também na Faculdade de Engenharia da Unesp. E aí, na época, ainda no final do segundo colegial, o Colégio Objetivo, onde eu estudava, fez uma propaganda institucional, né, do aluno do segundo colegial que passa no vestibular, né, como existe até hoje essas propagandas dos alunos que, antes de completar o ensino médio, conseguem aprovação em vestibulares concorridos, né, de universidades públicas, e aí naquela época o Colégio Objetivo marcou uma entrevista com a Globo de Ribeirão Preto, a IPTV de Ribeirão, e aí em janeiro ou fevereiro de 87, eu não me lembro exatamente o mês ou a data ao certo, eu fui entrevistado pelo repórter da Globo, da IPTV de Ribeirão, senhor José Luiz Datena, né, Datena, que hoje é apresentador na rede Bandeirantes, se não me engano. Ele me entrevistou justamente por conta dessa aprovação, com 15 para 16 anos, na USP e na Unesp, né, na Politécnica e na Engenharia da Unesp. E quem sabe, né, a Globo, o Caldeirão, ou o próprio senhor Datena, né, tenham essas imagens, tenham esses vídeos da época da minha entrevista, ainda com 16 anos, e possam até nos ceder, que a gente pode aqui colocar nas redes sociais para vocês assistirem, pode colocar no programa, enfim, para verem talvez a minha evolução, né, ou involução, não sei, dos 16 aos 50 anos, né? Eu acho que eu tô ainda igual, né, quase igualzinho, né, ainda tem um pouquinho de ruga, né, mas enfim, a gente pode avaliar aí se a gente conseguir encontrar esse vídeo, se o senhor Datena, ou a Globo, ou o Caldeirão, ou a IPTV de Ribeirão conseguir esse vídeo, quem sabe a gente consegue colocar aqui para vocês assistirem, ou até no programa, quem sabe, né? Eu fiz aqui um passo a passo para não esquecer do que eu queria falar para vocês, mas enfim, fica a dica aí para a Globo ou para o Datena conseguirem recuperar essa minha entrevista aí de 34 anos atrás, né? Se eu não estou fazendo a conta errada, não posso errar a conta porque não posso errar a pergunta. Mas acho que é isso. 33 anos atrás, né? Pouco mais de 33, porque nós já estamos em setembro. 33 anos e meio atrás dessa entrevista. Seria muito bom a gente conseguir recuperar esse vídeo e eu postaria aqui nas minhas redes sociais, nas nossas redes sociais, para vocês também assistirem. Como todos vocês sabem, né, os meus amigos, minhas amigas aí das redes sociais, eu me propus 2 anos atrás um desafio de perder 50 quilos, né? Meu peso sempre foi, quando eu estava na Marinha, quando eu entrei na Polícia Federal também, sempre foi entre aí 86 e 90 quilos, né? E eu cheguei a 140 quilos há 2 anos atrás, 139 quilos. E isso foi muito ruim, né, para toda a minha saúde. E eu me propus perder 50 quilos para casar, né, para chegar aos meus 90 quilos. Já perdi 30, né, já estou com 110. Ainda faltam perder 20 quilos. E eu sempre conto com a ajuda e o incentivo dos amigos, das redes sociais, para que eu consiga isso. Na verdade, adiamos para mais um ano o casamento, eu ganhei esse 1 ano aí para conseguir perder mais esses 20 quilos, né? E então eu peço também a torcida para vocês, para que vocês me incentivem e torçam para que eu consiga perder mais esses 20 quilos até antes do casamento e eu consiga casar com os 90 quilos, que era o meu peso original aí, dos meus 25 anos de idade, né? A Mariana agradece bastante se eu perder esse peso, né? Agradece muito. E também a gente agradece muito se a gente se tornar milionário no programa, na Mega Sena, na Loto Fácil, como Deus decidir que vai ser
que se faça sempre a vontade, acima de tudo, que se faça sempre a vontade de Deus, acima das nossas vontades, que seja feita a vontade dele, né? Então, o que ele decidir será muito importante para a gente e seremos obedientes à vontade dele, né, de Deus. Então, a gente veio aqui nas redes sociais pedir, né, esse apoio, essa torcida de vocês pela nossa participação no programa, né? Queremos deixar um forte abraço a todos, que todos fiquem com Deus, protegidos aí, seguros, né, nessa situação toda da pandemia, e que fiquem com as bênçãos e a proteção de Deus, tá? Então é isso que a gente veio pedir a torcida de vocês pela nossa participação no programa, também a torcida pela Mega Sena de hoje e pela Loto Fácil da Independência, né, para a gente ganhar a nossa independência, na Semana da Independência, ganhar a nossa independência financeira, mas gostaríamos de pedir essa torcida de vocês. Então, não percam no próximo sábado, a partir das 15h30, 16 horas, o Caldeirão do Hulk e o quadro Quem Quer Ser um Milionário, né? Estaremos lá, eu e a Mariana. Muito nos orgulha contar a nossa história num programa de conhecimento, num programa de perguntas e respostas. Então, por favor, torçam por nós, não deixem de assistir, né? Não deixem de torcer, né? Torçam por nós, torcida, time Ismael e Mariana, tá bom? Eu vim aqui então para pedir essa torcida e para contar um pouco da história que provavelmente eu vou contar também lá no programa de Quem Quer Ser um Milionário, tá bom? Muito obrigado, torçam por nós, que a gente consiga no mês de setembro de 2020 uma independência financeira e consigamos nos tornar milionários, tá bom? E como eu sempre disse desde o começo, o mais importante não é ser milionário. O mais importante é comprovar que a educação, que o ensino, que o estudo, que o conhecimento tem valor e é importante para todas as crianças e todos os adolescentes perceberem o valor do estudo, estudarem, né? Não acharem que é uma coisa que não serve para nada. Independente de ser um programa de perguntas e respostas de conhecimento geral, é um programa de conhecimento, que testa o conhecimento. Então, estamos aqui para pedir nossa torcida, para que a gente ganhe o melhor prêmio possível, que seja da vontade de Deus, mas que também a gente valorize a educação, valorize o conhecimento, que incentive as crianças, os adolescentes e os adultos a estudarem, né? A perceberem que existe um valor na educação, no aprendizado, no ensino, tá bom? É isso, pedimos a torcida de vocês. Sábado, dia 5 de setembro, eu e a Mariana estaremos no Caldeirão do Hulk, no Quem Quer Ser um Milionário. Muito obrigado pela torcida e a gente se vê. Até lá. Abraços.